Começamos agora mais um Café com CEO, onde eu, Alexandre Velilla, sempre trago um CEO, um empresário, líderes em suas indústrias, para falarmos de tecnologia, inovação, empreendedorismo e carreira. E hoje eu tenho aqui comigo o Thiago Alves, CEO da Regus do Brasil, um grande amigo. Thiago, seja muito bem-vindo. Obrigado, Alexandre. Um prazer estar aqui e falar de um tema tão interessante, né? Exatamente. Thiago, você é um executivo de grande empresa, uma empresa multinacional, líder do mercado, e você chegou ao topo da carreira como CEO. Conta aqui pra gente como foi essa trajetória de sucesso e qual é o seu grande desafio. Olha, Alexandre, eu passei por muita coisa ao longo da minha carreira, né? Eu fiz 3 formações distintas, né? Eu sou engenheiro mecânico, tenho formação administrativa em marketing, sou técnico em mecânica, eu já trabalhei com segurança privada, já fui segurança noturno, já fui torneiro mecânico, olha só, lá quando eu comecei a minha carreira, e depois eu entrei nesse mercado imobiliário, estou há 20 anos no mercado imobiliário, passei por diversas empresas, nacionais, internacionais, atuei no Brasil, no exterior, América Latina, Portugal, Espanha. Isso constitui uma bagagem muito grande, né, para estar ingressando então nesse mercado que eu atuo hoje, que é esse mercado de serviços voltado para a área de escritórios, né, e para o bem-estar das empresas. Tem muito desafio. Por quê? Eu brinco com o pessoal que ser CEO é o cargo mais solitário que existe. Você não tem com quem você troque, né? Você não tem colegas, né? Muitas vezes você não tem chefe, você se reporta a conselho de administração, né? Então é difícil, né? Você acaba sendo esse lobo solitário que tem que tomar decisões, que muitas vezes são decisões duras, sem poder ter essa troca. Então eu acho que o principal desafio foi saber entender esse momento onde eu ia ter que trabalhar cada vez mais de uma maneira autodidata, né, focada nas minhas decisões, mas tentando ser justo e empático da mesma forma. Não é fácil. Quem fala que está pronto, está errado, né? A gente aprende na prática mesmo, mas eu acho que depois de um certo tempo, você passa a conviver isso de coração, né, e você acaba fazendo uma gestão muito mais humana. Poxa, e Thiago, você começando lá de baixo, né, como torneiro mecânico, segurança, né? Olha que surpresa pra gente, né? E como ouvir o Thiago com esse relato nos empolga e nos motiva. Conta pra nossa audiência aqui quais são os seus sonhos e qual o seu propósito de vida. Bom, Ale, eu tenho, assim, comigo, né, eu sou um cara que respeito bastante a família, né, então eu tenho um propósito muito de deixar um legado para os meus filhos, onde eles saibam que eu batalhei ali para tentar fazer o mundo um pouquinho melhor, né, dentro da esfera que eu posso abraçar hoje. Sou um cara que tenho diversidade e inclusão como cabeça na minha pauta, então tudo que eu estou lidando no dia a dia da empresa, eu estou vendo se a empresa está sendo justa com as pessoas, se a gente está sendo inclusivo, né, se a gente está sendo diverso, se essa pauta está realmente mudando a forma como meus clientes enxergam a nossa empresa também, e ao mesmo tempo tentando garantir com que eu seja uma pessoa mais aberta, mais humana nas relações profissionais do dia a dia. Uma coisa, Alexandre, que a gente não aprende, né, e principalmente na minha carreira, que foi uma carreira mais técnica, a gente não aprende a fazer gestão de pessoas. Gestão de pessoas é algo que você tem que ter um bom caráter, você tem que ter empatia, e é muito difícil se colocar, né, no sapato do outro, né? Hoje eu volto no mesmo prédio que eu fui segurança noturna há 20 anos atrás, só que hoje tem uma unidade da Regus no prédio, eu volto como cliente. Só que eu poderia entrar pelo estacionamento, né, chegar pelo L ponto, não, eu faço questão de ir lá cumprimentar as pessoas que eu trabalhei há 20 anos atrás, e ainda assim ser aquele mesmo Thiago lá de trás. Não é fácil. Vou falar para vocês, não é fácil, né? Muitas vezes a vida requer com que você tome decisões mais difíceis. Mas eu acho que é isso, você tentar ser você mesmo, né? E hoje em dia, um mundo tão conectado, tão digital, não tem como você ter várias personas, né? Eu não consigo ser um Thiago diferente profissionalmente do Thiago pessoalmente, do Thiago das mídias sociais. Então eu acho que os últimos 5 anos, principalmente, eu trabalhei para unir essas 3 personas em uma só, que é quem eu sou de verdade. Thiago, muito bacana esse teu relato. Você, então, CEO da Regus, empresa global e pioneira nesse mundo, né, dos escritórios virtuais e compartilhados. Esse é um negócio que cresceu muito no mundo nos últimos anos.
Conta pra gente quais são os desafios e quais são as tendências globais. Legal. Bom, vamos entrar no tema que eu mais gosto de falar, então, né, que é esse mercado de economia compartilhada dos escritórios. O coworking não é novo, Alexandre, mas ele ganhou notoriedade nos últimos anos. A Regus foi fundada há 31 anos atrás e já tem 25 anos de Brasil. Olha só quanto tempo. Mas a verdade é que somente nos últimos 10 anos o brasileiro acordou para o escritório flexível ou para o coworking, né? Existem várias terminologias para esse mercado. Só para você ter uma ideia, o mercado brasileiro de coworking em 2015 tinha no total 252 unidades, o mercado inteiro, e fechou 2020 com 1.572 unidades, um crescimento de 2 dígitos nos últimos 5 anos. O que foi o grande impulsionamento, desse crescimento todo? Foi a crise de 2014, 15 e 16, porque o brasileiro, quando está em crise, ele busca reduzir custo, ele busca mais agilidade na tomada de decisão, reduzir investimento, né, e empreender. E quando a gente olha para o mercado de escritórios flexíveis, ele exatamente endereça esses pontos, né? Você começa a trabalhar, o ambiente está pronto, ele traz conectividade, ele traz networking, né? Ele traz a possibilidade de você conhecer outras empresas e ele diminui o teu risco. Então uniu a fome com a vontade de comer. 2014, 15 e 16 foram anos fantásticos aí para o crescimento do mercado de coworking no Brasil e no mundo. A pandemia trouxe desafios, assim como para qualquer empresa, mas por incrível que pareça, né, o home office é um grande amigo dos escritórios flexíveis. Todo mundo pensa o contrário, né, Alexandre? Muitas vezes as pessoas acham que, não, todo mundo em casa, como é que estão os coworkings? Ao contrário, os coworkings estão crescendo. Porque hoje nós estamos vendo pela primeira vez o mundo todo e todo mundo o trabalho híbrido, que era uma coisa que era privilégio de poucos, né? Poucos podiam ficar em casa numa sexta-feira, numa segunda-feira, né? Nem todo mundo tem uma estrutura de home office bacana em casa. Eu sempre trago um dado interessante, que o paulistano médio, por exemplo, mora em 49 metros quadrados. Você assumir que 49 metros quadrados a pessoa tem estrutura para morar, para viver, ainda tem um escritório, né, com a devida estrutura para trabalhar em casa, não consegue. Então, esse modelo híbrido que está sendo aí o novo normal dos escritórios, ele requer um apoio logístico de um espaço flexível. Então, ao mesmo tempo que eu acho que assim como todo mundo, né, a pandemia veio, trouxe aquela necessidade de se transformar, a gente viu, opa, aqui eu tenho um grande aliado. E a gente deu as mãos, abraçou o home office, né, ajudou empresas a implementarem o teletrabalho e o home office, e essas próprias empresas, quando migraram para o modelo híbrido, já começam a contar com o mercado de escritórios flexíveis. Então, estou muito feliz, eu faço parte de várias associações no Brasil e no mundo desse mercado de coworking. Uma tendência muito legal para esse mercado é que 1/3 dos imóveis vai ter algum tipo de pulmão flexível nos próximos 10 anos. Seja operado por um player como nós, seja operado pelo próprio proprietário do prédio, que quer diferenciar, seja operado, por exemplo, por um ocupante do prédio, né, que oferece ali um espaço de aceleração, de incubação, né, ou mesmo um coworking para outros ocupantes. Então é muito legal, boas energias, né, e um horizonte muito positivo para esse mercado. Thiago, explica para o pessoal lá de casa o que é economia compartilhada e colaborativa. Boa. Bom, o tripé da economia compartilhada é o que define se uma empresa está, né, inserida nesse mercado ou não. Muita gente chama de economia compartilhada, a gente pode chamar de nova economia, de economia 4.0, chame como quiser. Qual é esse tripé? Agilidade, com menos custo e menos risco. Deixa eu explicar. Agilidade porque eu quero estar pronto, né? Eu tá ali, eu não preciso esperar. Então vou pedir um carro por aplicativo. Opa, o carro já está ali, não esperei montarem o carro, né? Pedi, está ali. Ele tem que trazer menos custo, tem que ser mais barato, né? Tem que ser modalidade de pay per use, né? Você paga pelo que você usa. Então vou para um coworking, eu vou pagar só pela cadeira, pelo espaço que eu ocupar, não vou pagar por todo o espaço. Ou se eu pedir ali o carro pelo aplicativo, eu vou pagar só pelo trajeto. E o último pilar aqui que é menos risco. Eu não carrego o risco da propriedade, o risco do ativo. Eu não sou responsável por comprar o ativo, por fazer a manutenção do ativo e pelos riscos envolvidos. Se ele quebrar, se ele pegar fogo, ou mesmo se ele depreciar e eu precisar trocar por um novo. E a mesma coisa para qualquer item da economia compartilhada. Então, a economia compartilhada é legal hoje porque ela traz muita coisa. Tudo pode ser economia compartilhada, Alexandre. Pode ser compartilhamento de carro, de ativo, de bem, de casa, de escritório, de uma roupa que você não usa mais, não quer vender, mas quer alugar. Né? A gente viu aí o boom de aplicativos, né, que nasceram nos últimos anos, voltado a algum tipo de compartilhamento. E olha que dado interessante, o brasileiro, a gente é acostumado a compartilhar coisas que a gente nem sabe. Nós somos o único país do mundo que a gente tem um compartilhamento de financiamento, que é o consórcio. Verdade. Você tenta explicar um consórcio lá fora, você sofre um pouquinho. O brasileiro nasceu para a economia compartilhada. A economia compartilhada provavelmente é o que vai ajudar
o brasileiro a sair da crise agora. Estou afirmando isso com letras garrafais por um tema muito importante. Capital ficou escasso. As empresas e as pessoas tiveram que segurar a caixa nessa crise e investir no seu negócio, mas no core business, né? No negócio-chave. Não é para gastar dinheiro com aquilo que é periférico. Então, acho que todo mundo hoje, antes de comprar um carro, vai pensar, será que é mais barato comprar um carro ou andar com um aplicativo? Né? Será que é mais barato eu ter um escritório próprio ou ter um escritório flexível, um coworking? Será que é mais barato, sei lá, né, eu investir aqui e ter tal coisa ou terceirizar? Então, isso está sendo, né, principalmente agora que a gente começou a viver um pouquinho dessa retomada, as empresas já olhando para a economia compartilhada como sendo a saída A, não a segunda opção como era antes. A pandemia afetou o seu mercado? Verdade ou mito? E como o home office tem afetado e como você enxerga o home office para o futuro? Bom, a pandemia afetou todos os mercados, para cima e para baixo, então é verdade, né? Assim como ela trouxe oportunidades, ela também trouxe desafios. Quais são os desafios? Não existe muito hoje aquelas grandes empresas que querem colocar 1000 funcionários no mesmo prédio, né? Hoje, ou se os funcionários não estão de home office, eles estão segmentados. Então houve uma necessidade da gente repensar o nosso portfólio se eu estou estrategicamente localizado nos melhores logradouros para que as empresas queiram estar hoje, que é diferente do mundo até 2020. Por outro lado, me trouxe oportunidade de crescimento, Ale. Que tipo de oportunidade de crescimento? Pensa no seguinte, o que as pessoas perceberam em casa? Que trabalhar de casa é bom, funciona, mas que tem desafios. Qual que é um desafio? Muitas vezes, né, conectividade, garantir a conectividade, segurança de dados, segurança de informação, barulho, né, você tem isolamento. Mas tem um tema que todo mundo está preocupado agora, que é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que é muito difícil de você implementar em casa. E a legislação trabalhista, ela não regula o home office, ela regula o teletrabalho, que é diferente do home office. Então, muita empresa não tinha uma política de trabalho flexível para falar, olha, tá bom, agora tem a pandemia, é isso aqui que eu vou implementar. Não, então muita coisa foi feita às pressas. Ok, pandemia vale tudo, né? Eu acho que tem até ali um certo buffer, né? Um certo pulmão que a legislação trabalhista não vai ir atrás. Mas a verdade é que o empregador é responsável por garantir, né, toda a saúde ocupacional que envolve o ambiente de trabalho. Então, por isso que eu até falo que o trabalho híbrido, que é esse novo normal, ele é amigo do home office, amigo dos escritórios flexíveis e amigo de uma coisa que é nova pra gente, que nasceu na pandemia, que é localizações mais residenciais. Eu não tinha, se você pegasse o meu portfólio até 2019, eu estava nos grandes centros. Uma cidade igual São Paulo, eu estaria Faria Lima, Itaim, Vila Olímpia, Berrini, Paulista. E de repente, no meio da pandemia, eu me vi obrigado a abrir Lapa, Santo Amaro, né, entrar em Alphaville, expandir Alphaville, na verdade, a gente já tinha uma unidade. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente abriu Ipanema no meio da crise, ali, uma super abertura de quase 5 mil metros quadrados. E no meio da crise, não, a gente abriu, efetivamente inaugurou agora, 3 meses atrás. E olha só, foi a nossa melhor inauguração dos últimos 5 anos. Por quê? O carioca que mora na Zona Sul não quer se deslocar até o centro para trabalhar. Então, se ele precisa trabalhar, ele quer trabalhar perto de casa, não necessariamente em casa. Afinal de contas, se você puder economizar com a mobilidade, né, se economizar 1 hora por dia de trânsito, são 240 horas úteis no ano, né? Então isso tem um ganho de produtividade ou de qualidade de vida. Então, houve sim um impacto. Como toda empresa, a gente teve que entender qual ia ser o impacto. Eu me beneficiei do fato de ser uma empresa global, 126 países, meus colegas passando por isso antes, na China, na Itália. Então, quando a pandemia chegou aqui, eu já tinha a receita do bolo, do que fazer, né? Então, eu considero aí na verdade, eu tive até bastante sorte nesse sentido. Não que não foi difícil. A gente teve que tomar decisões difíceis como todo mundo, né? Foi uma MBA de curto prazo, como eu brinquei com muita gente. Tirando o fato, né, super ruim aí, pesado, de tudo que aconteceu, da crise sanitária, também serviu para a gente crescer profissionalmente e crescer o nosso portfólio nessas áreas estratégicas. Como o Thiago bem traz, grandes executivos, grandes corporações, é no momento de crise, no momento que a gente está de frente de tantas questões a serem tratadas e tanta disrupção, é ali que aquele executivo, que aquelas empresas identificam as grandes oportunidades e que reinventam seus negócios. E mesmo com um mercado tão difícil, elas crescem e crescem muito. Thiago, eu queria trazer aqui à tona o assunto inovação. Com relação ao seu mercado de atuação, qual componente de inovação, na sua opinião, que veio na pandemia e como que a Regus classifica
todo esse ecossistema de inovação? Muito bom. Bom, nós somos próximos do ecossistema de inovação por natureza, né? O coworking e inovação andam juntos, né? Afinal de contas, a grande maioria das startups e de todas as empresas inovadoras e da metodologia, né, voltada à inovação e transformação digital, ela nasceu muitas vezes em espaços de coworking e dali ela migrou para um espaço tradicional, mas se a gente visita essas grandes empresas, elas são um grande coworking ainda, né? Quem vai na sede de um unicórnio, você olha lá, parece um grande coworking. Então a gente vive e fomenta isso. O que aconteceu no meio da pandemia que eu vou trazer 2 pontos que eu acho muito interessantes. A gente implementou um conceito chamado Touchless Economy, economia do sem toque, de tudo funcionar pelo celular, de automação, que não é tão comum no Brasil. A gente ainda vai nos prédios, ainda pega a fichinha, né? Ainda tem toda aquela coisa de vai no estacionamento, pega o ticket. Então, no momento que você se vê com a contaminação cruzada, a gente teve que correr e implementar esse conceito de touchless economy, muitos comandos por voz. Então, isso para a gente foi um desafio, implementar em curto prazo, né? E principalmente, muitas vezes eu tenho a Regos preparada, mas o prédio não está, então eu tenho que conversar com o prédio para que tudo funcione, e por aí vai. E um segundo que eu acho que foi o principal, a gente digitalizou o network. Então o que a gente fez? Quando a pandemia, todo mundo em casa, eu falei, como é que eu vou fazer para os clientes se conectarem? Aquela conversa de cafezinho que não está acontecendo, né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fomentar através de webinar, eu vou fomentar através de uma teleconferência, como que a gente vai fazer? E aí a gente teve a ideia de, no meio da pandemia, fundar um canal digital focado em relacionamento B2B de negócios, em uma mídia segmentada, que é o LinkedIn, e nasceu um canal que é powered by, Regios, né, que é oferecido pela Regos em parceria com a Level, onde a gente leva os clientes da Regos e executivos de mercado para ir lá e trazer a sua visão de futuro, né, de negócio. E aí a gente digitalizou o network. Pra você ter uma ideia, Ale, o negócio cresceu tanto, muito mais do que a gente imaginava. Passaram por ali os maiores nomes, eu acho, do empresariado brasileiro. A Ale teve a oportunidade de estar lá com a gente também, que foi bem bacana, né? A gente falou de futuro da educação, lembra? Sim. Que legal. E passaram por ali prefeito de São Paulo, nomes de grandes empresas. E hoje a gente vê, eu tenho uma fila de espera de quase 3 meses para esses programas que são ao vivo, diariamente, e são totalmente colaborativos. Então, você tem clientes trocando ideias, energias, fazendo negócios. Então, essa pra gente foi uma inovação muito forte. A gente vai falar, Thiago, mas pô, a tecnologia já existia, assim como o home office já existia, certo? O que mudou? Foi a condição, está todo mundo em casa, como é que eu vou fazer para endereçar isso aqui? Então, hoje eu estou feliz porque essas 2 vertentes ajudaram muito a gente chegar onde nós estamos hoje. E pegando o teu gancho, e para o futuro, como você vê a indústria de coworking caminhando? Boa. Bom, as tendências dos próximos 10 anos, elas basicamente foram traçadas em 2020 e 2021, né? Espaços de trabalho híbridos, onde o escritório deixa de ser um local onde você precisa estar para trabalhar, mas sim um local onde você efetivamente precisa ir para produzir. Então, por exemplo, quem não tem que estar no escritório todos os dias porque pode complementar com um trabalho híbrido, legal. Uma grande tendência, Ale, que está vindo aí, que a gente chama de squad office, quer dizer escritório regional. Então, as empresas começarem a olhar para o seu portfólio e quebrar um pouco dessa necessidade de grandes escritórios centrais. Até porque, se nem todo mundo precisa vir para o escritório, a gente não vai ver mais esses grandes escritórios com 10, 20 mil metros quadrados de uma empresa só. Isso provavelmente vão ser 10 escritórios de 2 mil, onde eles fiquem mais próximos das casas dos funcionários, onde eles quebrem isso de uma maneira que as equipes fiquem mais regionalizadas, mais integradas, e por incrível que pareça, ali fica até mais acessível. Se você tem um funcionário que é por algum motivo deficiente, que tem mobilidade reduzida, realmente vou fazer ele deslocar a cidade inteira para vir para uma zona central, se ele pode trabalhar perto da casa dele, ou muitas vezes trabalhar de casa dele. Então as empresas acordaram para isso e viram que, por incrível que pareça, você quebrar o seu portfólio é muito mais barato. Por quê? Quando você está num prédio centralizado, você vai pagar o custo de um prédio centralizado. Quando você está regionalizado, você vai pagar, muitas vezes, tem bairros. Pra você ter uma ideia, uma cidade igual São Paulo, Ale, o valor do metro quadrado para um prédio igual entre cidades satélites da Grande São Paulo e a cidade de São Paulo chega a variar 250%. É uma diferença grande. E muitas empresas não fazem essa conta, mas o custo de ocupação é 10% geralmente do custo total de uma empresa. Tem negócios que são muito mais que isso. Então, qual que é o futuro? É o híbrido, é diminuir um pouco esse portfólio centralizado e redução do commuting. O que é o commuting? É essa sai do A para o B todos os dias, né? A gente já tem visto isso, uma tendência europeia,
que os Estados Unidos ainda tem muito, né? Estados Unidos tem essa questão de cidade de dormitório, cidade de trabalho, e nós temos no Brasil também. A diferença é que não é só cidade, é bairro. Tem bairro dormitório e bairro comercial. A gente vai viver essa diferença. E aí, o que eu até comentei antes aqui, 30% dos imóveis, de algum motivo, vão ter um pulmão flexível. Não necessariamente um coworking, mas tem que ter flexibilidade de prazo. Não dá mais para alugar um imóvel por 5 anos, convenhamos, né? Hoje em dia as decisões são de curto prazo. Eu brinco com o pessoal que a gente quer tomar decisões miojo, de 2 minutinhos. Você não quer mais planejar os próximos 5 anos. Aquela pergunta de MBA do passado, né? Onde você se vê em 5 anos, hoje em dia não dá mais. A gente tem que ver o agora, o prazo curto. E isso também vale para os escritórios. Isso também vale para o mercado de coworking. Então a gente já tem visto isso, tá? Para você ter uma ideia, antes da pandemia, os clientes tomavam decisão em média 18 meses. Então ele, vou ficar aqui 18 meses. Isso era o tempo médio de contrato. Hoje são 7. Caiu pela metade. Né? Até menos, né, que a metade. Por quê? Decisão de curto prazo. Se eu não sei se depois de amanhã já vai estar tudo ok, não sei como é que vai estar esse mercado, não vou me comprometer com o risco de longo prazo. E isso o mercado tradicional não consegue entregar. De qualquer setor da economia compartilhada. Onde a economia compartilhada compete com o convencional, não consegue entregar. Se você olhar para um carro, é o que eu estou te falando. A decisão de comprar um carro 10 anos versus a decisão de andar de aplicativo, ela vale para agora, a curto prazo, como vale a longo prazo. Né? Então, mas o futuro é positivo. Isso que eu acho legal. A gente não mudou uma vírgula do nosso plano de crescimento do Brasil. A gente abriu agora para franquias. A gente está até muito iluminado pela estratégia de grandes empresas, assim, de vamos franquear, né? Vamos levar o nosso negócio mais rápido para mais locais. Se eu continuasse a crescer orgânico, eu estou em 14 cidades. Talvez eu ia chegar em 20, em 25. E através da franquia eu consigo chegar em 100 cidades rapidamente. Adaptabilidade e muita velocidade dos negócios e nas decisões. Essa mensagem do Thiago é para a gente pensar e refletir muito e trazer para o nosso dia a dia, porque é ali que a gente vai prosperar e ter muito sucesso e, obviamente, trafegar de forma melhor nesse futuro que já está acontecendo. Thiago, você sentado na cadeira de CEO, quais são os seus desafios aí frente à pandemia, essa época que a gente comentou, né? Tão dura, e como você tem trabalhado a manutenção da garra dos seus colaboradores e da cultura também? Bom, você já colocou um tema que é um desafio grande para manter todos os dias, mas isso não é só resultado da pandemia, que é cultura. Cultura não existe, cultura se mantém. Tem uma diferença muito grande, né? Então, tem aquela frase famosa, né, do Drucker lá, de que cultura come estratégia no café da manhã, e agora na pandemia é pior ainda, né? Porque ela pode comer a inovação no almoço, se a gente não souber lidar. E como é que você fomenta a cultura remota? Como é que você fomenta a cultura quando as pessoas não estão no mesmo ambiente? Porque cultura ainda era um sentimento de pessoa, de presença. Eu quero pertencer àquele espaço, àquela cultura, né? Àquela equipe. Então, esse é um desafio grande. Como fomentar a cultura digital? Eu acho que a gente, hoje em dia, tem focado muito em manter as pessoas mais próximas, uma comunicação muito mais ativa, uma comunicação muito mais frequente do que antes. Eu tenho um conceito, Alexandre, que eu gosto bastante, que é o conceito de social CEO, é um CEO social. Eu estou presente em todas as mídias e para todo mundo eu respondo a todo mundo. Funcionário, colaborador, fornecedor, cliente, quem me aciona eu respondo. Eu gosto dessa exposição, porque se eu sei o que está acontecendo eu consigo agir. Tá? Eu não gosto de sentar na minha cadeira, fechar a porta do escritório, nem tem escritório, eu tô cada dia numa unidade. Mas assim, eu não gosto de estar isolado no meu mundo, eu quero estar próximo da operação. O pessoal brinca comigo internamente, né, que eu tenho MBA em atravessar o samba, né, então de pular e chegar num problema. Mas é a forma como eu gosto de fazer a gestão. Isso na pandemia eu tive que aprender a me reinventar, porque né, se os clientes, boa parte estão híbridos, né, se o network está digitalizado, se a equipe está remota, como é que a gente faz para isso tudo funcionar? Um outro desafio, que eu acho que é um desafio que todo mundo está passando, é a saúde mental dos colaboradores, né? Acho que ser honesto com vocês, acho que boa parte, nem todos nós estávamos mapeando saúde mental de forma correta, né? E a gente achava que isso talvez era a responsabilidade do RH ou do plano de saúde, e não é, tem que estar na mesa do executivo ali. E é difícil, na hora que a gente acordou para isso, para manter a saúde mental do pessoal em dia, não só dos colaboradores, fornecedores e dos clientes também, é tanta coisa que a gente precisa tomar cuidado. A nossa, essa é a mais difícil, né? Mas é tanta coisa que a gente tem que estar preocupado e não tem, né? A gente viu pouquíssimas empresas que tinham benchmarking nisso. Pouquíssimas empresas. Muitas aprenderam durante a pandemia. E eu estou falando de empresas gigantes. Então, assim, eu acho que teve um aprendizado durante esse período, né? A gente tem cada vez mais ficado próximo das pessoas para ouvir as pessoas.
Eu deixo esse canal de comunicação sempre muito aberto, eu gosto de estar lá, de estar próximo, de trocar essa ideia com o pessoal e aprender. Ale, a pandemia trouxe a necessidade da gente aprender a desaprender. O que a gente sabia antes não vale mais nada. Então, eu fiz 2 MBAs na minha carreira, uma no Brasil, uma fora, e boa parte do que eu aprendi lá são conceitos técnicos de negócio que me ajudam na parte técnica. Para prática de hoje não serve para mais nada, tô tendo que me reinventar. Então, aprender a desaprender é um desafio que eu acho que todos nós temos e que agora essa pandemia, eu acho que vai fortalecer o profissional, quem estiver procurando emprego, quem estiver aí no mercado, que saiba fazer isso. Perfeito. E, Thiago, você é um dos executivos que eu conheço mais antenados com as questões tecnológicas e super engajado em questões de sustentabilidade. Fala aqui de algum desses projetos que você está envolvido. Bom, com questão tecnológica, sou mesmo, né? Eu brinco assim que antes de lançarem, as marcas me mandam os produtos para eu testar, né? Para ver se tá tudo ok. Mas a verdade é que eu acho que tem um viés muito interessante que a pandemia está trazendo agora, é que assim, se o ser humano é o centro da crise, é uma crise sanitária, a gente não vai sair dessa crise deixando para trás um conceito de ser mais empático, mas também de ser mais sustentável, né? Então, eu levantei a bandeira já fazem 4 anos de veículos elétricos no Brasil, uma coisa que ninguém nem olhava, você olhava com muito preconceito, não sabe, né? E hoje, ao contrário, tenho um orgulho em falar que assim, a gente tem visto uma eletrificação pesada das frotas, muitas marcas anunciando, né, a chegada aí de veículos elétricos no mundo inteiro. Eu represento uma das marcas no Brasil, inclusive, com relação a veículos elétricos e mobilidade sustentável. E temos visto isso. Como é que conecta com o meu negócio isso? Bom, eu fui o primeiro espaço comercial do Brasil a ter um carregador para veículo elétrico. A primeira vez que eu coloquei isso, o pessoal me chamava de doido, falava, Thiago, não tem carro na rua para carregar. Eu falava, não, vai ter. E hoje eu vendo, né, eu alugo o escritório para clientes que são donos de carro elétrico que se identificaram. Olha, se eu tomei a decisão por ter uma mobilidade mais sustentável, eu também quero trabalhar num espaço que tenha práticas sustentáveis, né? E acabam unindo essa mente verde, digamos assim, né? Então, é pouquinha coisa? É pouquinha coisa. O Brasil é um país com uma eficiência energética na nossa matriz alta. A gente chega a ter quase 70% de geração verde. Comparado com qualquer outro país de primeiro mundo no mundo, a gente está muito melhor. Então, este é o país dos carros elétricos. Nós somos o país da energia limpa. A gente tem que saber usar isso, tanto nos negócios quanto na nossa vida. Dou meu exemplo, pessoa física. E hoje na Regos e no Space a gente está fazendo um super projeto legal que a gente deve anunciar em alguns meses, mas eu posso dar um pequeno spoiler aqui, de uma usina de geração de energia solar para que todas as nossas unidades sejam movidas, né, toda a energia das unidades sejam abastecidas pelo sol. Ou seja, os clientes que vão estar no nosso espaço vão poder estar lá, pelo menos de consciência limpa, de que ali vai ser, né, um footprint de carbono zero. Temos aqui no Café com o Senhor um spoiler aqui da Regos, hein? Poxa, Thiago, parabéns pela essa iniciativa. Eu tenho certeza que o pessoal lá de casa, ele está se perguntando, Alexandre, pergunte ao Thiago para ele compartilhar conosco 3 dicas para nos encorajar e nos inspirar para o mundo do empreendedorismo e o mundo da inovação. Bom, eu vou dar uma primeira dica, que eu acho que é a dica de ouro, seguida de 2 outras, né? A primeira é o seguinte, nunca houve tanto conteúdo disponível, igual hoje, de graça, na mão de todo mundo, para que a pessoa se capacite. O empreendedor que acha que não tem que se capacitar, ele está cometendo o maior erro da carreira dele. Muitas vezes o empreendedor bate no peito e fala, não, eu vou, porque eu sei, eu vou trabalhar muito. A gente vê aqueles memes, né, do cara lá com a picareta, parou, desistiu, o empreendedor nunca desiste. Mas, gente, empreendedor precisa também se capacitar. Ele precisa estudar, ele precisa estar antenado com tal mercado. O mercado muda muito rápido. Então, eu tenho visto muita gente que está desperdiçando tempo extra porque está em casa, muitas vezes não usando esse tempo para se capacitar. Então, essa é a dica de ouro do primeiro ponto. Segundo ponto, gente, guarde minhas palavras. Dinheiro é o novo rei. Não desperdice dinheiro. Aquela época onde o empreendedorismo era regado de altos investimentos, onde vinha primeiro toda a estrutura para depois vir o resultado, acabou. Agora as empresas vão ser medidas cada vez mais rápidas por geração de caixa. Então, se você tem uma boa ideia, garanta que a boa ideia é rentável. Garanta que ela é rentável desde o começo. Aquela boa ideia que é rentável somente quando alguém investir, você conseguir colocar ela em milhões de pontos, ela já não vai ser tão atrativa hoje em dia, quando o capital passou a ser um novo rei. E por último, forme uma equipe diversa. Empreendedor tem a chance de começar certo.
Não espere a sua empresa ter 1.000, 2.000 funcionários para se preocupar com diversidade e inclusão. Aí você está cometendo um erro que a grande maioria das empresas já cometeram. Comece do zero, você faz a diferença e você vai ver o quão lucrativa e o quão interessante é lidar com uma equipe diversa. Então, estou começando agora, vou montar meu pequeno negócio, minha pizzaria. Pense com cabeça de diversidade. Você vai ver que você vai ter muito mais lucro, você vai ter muito mais engajamento. Eu vou montar a maior startup que o Brasil já viu. Pense com cabeça de diversidade. A maioria dos empreendedores não faz isso, Ale. Eles já pensam logo de cara em contratar o melhor e não necessariamente treinar. Então, assim, eu acho que tem um caminho aí, é até um tema polêmico esse, né? Mas tem até um caminho aí que as pessoas precisam aprender. Eu acho que se eu fosse empreender hoje, eu sou um empreendedor corporativo, né? Mas sou empreendedor. Se eu fosse, eu não consigo pensar em empreendedorismo que não venha com esse viés aqui de trazer um mundo mais justo, mais igualitário, trazendo diversidade e inclusão para a pauta principal. Mesmo porque a diversidade e a inclusão é um grande celeiro, uma força para a criatividade, né? Então, a criatividade, você percebe a criatividade acontecendo no mundo dos negócios quando você tem pessoas heterogêneas trabalhando juntos, né? E quando você coloca o componente da diversidade e da inclusão, aí o céu é o limite. Exato, e mapear mercado, gente. A gente tem que mapear mercado com todo mundo, né? Muita pesquisa de mercado está se reinventando, porque a forma como a pesquisa era feita antes da pandemia mudou. Os hábitos de consumo mudaram, né? Eu sou muito próximo desse mercado que fala toda, né, essa discussão sobre diversidade. Eu vejo quanta decisão errada é tomada quando a gente não olha para esse lado de cá. E muitas vezes, quando a gente não é nem a decisão errada, muitas vezes eu deixo um desperdício de mercado. Sim, perde uma oportunidade. Perde uma oportunidade. Isso vai tudo, é a sua campanha de marketing, isso é a sua estratégia de negócio, de vendas, de posicionamento de marca, mas eu acho que o empreendedor, um recado bem focado para o empreendedor é assim, gente, você tem a chance de começar certo. Não deixe para fazer depois. Tiago, você pontuou a questão de conteúdo, de aprendizado e das pessoas buscarem a formação como uma forma genuína e relevante para elas se posicionarem nesse novo mercado. Conta pra gente aqui um grande aprendizado na tua vida que te marcou e foi muito positivo. Pergunta de milhão do Café com CEO, essa, tá? Olha, se eu tivesse que olhar para trás, eu acho que o maior aprendizado que eu tive foi com um chefe que um dia me chamou numa sala e tava tudo bem, mas eu achei que era um bate-papo normal. E ele falou, cara, te chamei hoje aqui para entender para onde você quer seguir se eu tivesse que te mandar embora hoje. Eu fiquei assim, né? Eu falei, o que aconteceu? Minha performance tá ruim, tá boa? Isso há muitos anos atrás. Ele falou, não, mas eu queria entender, o que você faria hoje se eu te mandasse embora aqui? Você ia sair, você ia empreender? Você ia procurar vaga? E, cara, eu nunca tinha parado pra pensar, porque a gente tava trabalhando tanto, tava tão bem, os números bons. Eu falei, cara, eu não tô procurando emprego, é isso que você tá preocupado? Ele falou, não, eu só quero saber qual que vai ser a tua reação, porque você tem que estar preparado todo dia pro pior. E aquilo, cara, aquilo moldou na minha cabeça a necessidade de ter sempre o plano B, de ter sempre a opção A e a opção B, entendeu? Eu sou engenheiro, sou binário, pra mim é fácil ter A e B, mas eu nunca tinha parado pra pensar que quando tá tudo bem, você tem que ter o plano B. Não é para pensar no plano B quando tá tudo ruim, né? Por isso que eu acho que eu tive até uma oportunidade, assim, até brinquei aqui no começo, assim, de ter tido sorte, né, durante a pandemia, de ter aprendido com alguns colegas lá fora como lidar, mas era meu plano B. Era estar próximo deles, era saber o que estava acontecendo lá. Podia não estar próximo deles, né? Podia não estar necessariamente falando com eles todos os dias. Então, eu acho que esse ensinamento para mim foi interessante. E acabou que a gente é amigo até hoje, a gente troca bastante ideia. Esse dia teve um evento comigo, eu brinquei com ele, né, que ele era o meu pior chefe, ele ficou dando risada. Eu falei, quem bate não lembra, né? Brincadeira, assim, mas foi muito legal, assim, porque ele realmente me colocou essa metodologia de ter aí sempre a necessidade de pensar, tá, e se meu business amanhã sair de mercado, o que eu faço? E se eu vendo essa xícara, se a partir de amanhã tá proibido xícara, o que eu faço? Aí quando veio a pandemia, eu já tinha a resposta, né? Se todo mundo tá em casa, o que eu faço? Você estava preparado? Infelizmente, estamos chegando ao final do Café com o CEO. Essa entrevista maravilhosa, essa aula com o Tiago Alves, que trouxe aqui um conteúdo de altíssima qualidade, uma visão de mercado do futuro, do presente e como ele, né, desde o início da sua carreira, sempre foi obstinado pela sua formação e por aproveitar todas as oportunidades que se apresentaram. Tiago, para o nosso pessoal lá de casa, conta aqui uma mensagem final. Bom, a mensagem que eu gostaria de dar é assim, não se abale por notícias ruins, se apegue a notícias positivas e tenha apetite para crescer.
o mercado vai esquentar, e esse mercado esquentando, a gente vai procurar, né? O mercado como todo vai procurar boas pessoas que têm um apetite para crescer. Eu acho que hoje, apetite para crescer é um conceito amplo, mas é um conceito que quem está em casa, eu tenho certeza que vai entender, é se capacitar, né? É se preparar, é poder ter cada vez mais, né, essa cabeça, como eu disse aqui, ampla, mas ao mesmo tempo estar preparado para o desafio que vai vir aí, né? Seja ele bom ou ruim, tem que estar preparado para o desafio. Então é isso, tenha um apetite para crescer. Thiago, muito obrigado por ter vindo aqui no Café com o CEO e dividido esses momentos tão exuberantes para a gente aqui. Muito obrigado, Alexandre, pelo convite. Um prazer estar aqui. O Café com o CEO é um oferecimento do CEOLEP, a melhor escola de idiomas do Brasil. Um futuro cada vez melhor com menos fronteiras.